Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 176. Se você quiser buscar lá no YouTube, você só digita, temos lá quase 2.000 vídeos, diversos assuntos. Você digita apenas Luiz Antônio Barbosa, vídeos que você vai encontrar. Depois você clica na minha foto, depois você clica em vídeos, que você vai assistir um mundaréu de vídeos. Se você quiser compartilhar, quiser se inscrever ao canal, não é para me aparecer, é para divulgar as mensagens. E na questão 871, depois nós vamos para resumo teórico do móvel das ações humanas, que é elaborado essa questão por Allan Kardec. Kardec pergunta assim: pois que Deus tudo sabe, pois que Deus tudo sabe, Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Você observa que Kardec continua falando de homem. Ele não está falando de espírito. É aí que nós temos que ficar atento. Porque homem é uma questão. Espírito é outra questão. Que a gente tem que separar um joio do trigo. Porque o homem é o espírito reencarnado e que pelo fato de reencarnado é espírito, mas está sendo tratado como homem. Porque caso contrário, Kardec trataria da seguinte forma: o espírito. Você entendeu? Não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem. Deus já sabe tudo a respeito desse homem. É aí que mora o X da questão. Paulo disse assim, Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu venho tratando a respeito desse assunto, você entendeu? Em algumas questões. Eu venho tratando desses assuntos em algumas questões. Só que nós vamos deixar assim para quando nós adentrarmos os 3 reinos. Porque para muitas pessoas parece um assunto muito complexo. E não deixa de ser. Muito relativo, mas não deixa de ser. Então, Deus já nos conhecia bem antes de nos despertarmos lá no período do princípio da inteligência do período de simples e ignorante. Deus já nos conhecia. Aí você me diz assim, mas por que Deus já nos conhecia?
porque nós somos eternos, tanto eterno quanto Deus é. Nós não tivemos princípio. Luiz, mas quanta besteira. Um dia você vai chegar a esse nível de raciocínio, de evolução, você vai entender. Paulo disse aqui, procura lá, 17:28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Atos 17:28. Nós somos eternos tanto quanto Deus. Antes do que todos consideram como princípio inteligente, esse princípio inteligente não existiu, gente. Ah, Luiz, mas o que é isso? A doutrina dos Espíritos trata. Gente, o que a doutrina dos Espíritos trata são de assuntos relacionados ao nível evolutivo do espírito que se encontra na Terra. Agora, gente, não vamos querer que todos esses conceitos prevaleçam por toda a eternidade. Não vamos querer, gente. Não vamos pensar dessa forma que nosso Senhor Jesus Cristo é dotado de perispírito. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo tem perispírito? Você acha que Deus tem perispírito? Vamos já escambar o negócio. A contar que Deus não é matéria. Deus não é matéria, Luiz? Não. Deus está acima da matéria. Só que não é essa matéria que os cientistas conhecem aqui na Terra, não. Não é não. Essa matéria que existe aqui na Terra é uma matéria condizente com o nível evolutivo no qual nós nos encontramos na evolução. Só que de acordo como muda, de acordo conforme muda a evolução, a matéria é outra, de acordo com o nível evolutivo do ser. Então existe um número inimaginável de matérias por todos os universos e por todas as dimensões. E que o fluido cósmico universal não é o único fluido responsável pelo surgimento de tudo que existe nos universos e em todas as dimensões. Ele é o responsável por tudo aquilo que nós conhecemos no nosso nível evolutivo. Espíritos que se encontram na galáxia de Andrômeda, por exemplo, que é a galáxia mais próxima, eles desconhecem o fluido, esse termo, fluido cósmico universal. Lá já é tido como outro nome. Isso é apenas um conceito aqui da Terra. Como 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Você acha que existe esse tipo de matemática no universo todo? Você acha que existem essas equações todas no universo todo? Isso seria pobreza demais. Isso é igualar Deus ao Deus morfológico da Bíblia, do paraíso do Éden. Um Deus rancoroso, um Deus assassino, que além de ser assassino, maldoso,
ainda transformou Noé, que é uma mitologia, porque Noé não existiu, quis transformar Noé num assassino. Ué, se ele foi capaz de criar o ser humano, ele não sabia o que estava criando? E depois, para acabar com a humanidade, ele convocou Noé para construir uma embarcação para poder... Pior que as pessoas não raciocinam na mitologia, gente. As pessoas não raciocinam. Ele pediu para que Noé construísse uma embarcação e colocasse ali um casal de tudo que havia na terra. Gente, se Noé tivesse realmente construído essa embarcação, ele estaria até hoje recorrendo aos telescópios e aos microscópios para poder pegar os seres infinitesimais e os seres no macrocosmo para poder colocar na embarcação. Imagina o tamanho do aquário que Noé construiu na embarcação para guardar lá um casal de baleia. Noé teria que viajar todos os continentes do mundo para pegar um casal de animal, sendo que até hoje, no ano de 2021, os cientistas, os botânicos e os cientistas, eles ainda não conseguiram descobrir todas as espécies de animais que existem na face da Terra. Então isso é mitologia, gente. Isso é mitologia. Um Deus que se revoltou contra Adão e Eva, Abel e Caim. Que Deus é esse? Que Deus é esse que construiu Adão e não sabia o que estava fazendo? Construiu todos os animais, fez todos os animais, macho e fêmea, e errou exclusivamente ali no momento que construiu, que fez o homem, que esqueceu de construir uma fêmea para o Adão, e depois ele ainda espera Adão dormir, porque ele ficou com medo de Adão. Deus com medo. Esperou Adão dormir, foi lá, arrancou a costela de Adão e fez a Eva. Conceito de Karl Marx e de Frederico Engels. Entendeu? Karl Marx, né? Isso é um machismo introduzido nessas seitas religiosas que mantém as pessoas no cabresto até hoje. E o pior é que as pessoas continuam no cabresto, aceitando ali o dízimo, as oferendas, o céu e o inferno. E as pessoas não acordam. Não analisa. É terrível, né? Então, pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Deus sabe tudo a respeito desse homem. Por quê que Deus sabe? Porque esse homem não teve começo. Deus apenas naquele período, naquele momento, de simples e ignorante, Deus transferiu aquela matéria a qual aquela centelha divina que encontra-se no livro
que encontra-se no livro Evolução em Dois Mundos, que nós vamos esmiuçar daqui a uns tempos. Deus, ele naquela matéria divina, Deus despertou a centelha da vida. E no reino qual ele despertou, aquela centelha começou do princípio simples e ignorante. Mas isso não quer dizer que ela antes já não existia. Ela existia no estado latente. Porque existe reinos no estado latente, um número inimaginável de reinos em estados latentes, em estados de matérias latente, que é a oridas do próprio Criador, a benefício dele para a hora que ele quiser utilizar-se daquelas matérias, ele apenas ali, ele insere apenas a centelha divina, que para esse reino vem simples e ignorante, mas que já existia antes, inclusive a centelha. Se Jesus, que é Jesus, ele já expandiu, ele já irradiou. Imagine Deus. Só que Jesus se expandiu num raio limitado e Deus num raio ilimitado. Aí olha a resposta dos bons espíritos. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Está na pergunta 119. Anota aí, 119. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Por que passa o homem pela infância da evolução nesse ciclo evolutivo qual nós nos encontramos? Você está vendo como que é facinho? Então é necessário passar pela infância no ciclo evolutivo qual nos encontramos. Agora, você sabia que nós antes nos encontrávamos no estado latente de infância, mas em reinos diferentes, suprindo as necessidades às quais nestes reinos era necessária? Nós éramos úteis nestes outros reinos, porque, vou repetir, Deus nunca criou. O dia que Deus criar, ele deixa de ser Deus. Não porque ele não queira. Não porque ele não queira. É porque se ele criar, vai contra as leis dele. Se Deus criar, ele se torna limitado. E Deus é ilimitado. Será que é difícil para as pessoas entenderem? Deus nunca destrói, porque se ele destruir, ele deixa de ser limitado. Deus não julga, não condena, porque ele não pode condenar. Deus é imparcial. Você entendeu? Então olha só para você ver. Porque passa o homem pela infância, antes de chegar à condição de adulto. Agora, isso se encontra na questão 379. Quando eu lhes pergunto,
quando é que o homem passa pela condição que ele chega à condição de adulto. Será que é passando por todos esses reinos? Você acha que quando nós, nesse reino, adquirimos a consciência, porque desperta a consciência, desperta a inteligência, você acha que é ali que Você acha que é ali que ele chega à condição de adulto? Não, gente. Ele chega à condição de adulto quando ele alcança o nível de espírito puro e perfeito, que ainda não são puro e nem perfeito, e que ainda encontram-se em processo de evolução. O que os espíritos puros e perfeitos, eles ainda são vistos pelos espíritos mais puros e mais perfeitos no espelho de um microscópio. Ficou difícil para você? Não? Ficou? Então vou te explicar. Sabe o ser mais evoluído que existe, que nós conhecemos? Vamos pensar assim, Jesus entende dessa questão. Você entende que existe, vamos pensar assim, de 1 a 100, só para você entender. Jesus encontra-se no nível 100, no nível 7. Mas existem seres que se encontram no nível 100, só que o 100 não é o topo, é o princípio do topo de um novo ciclo evolutivo na evolução. É um novo reino que se encontra lá. Agora você entende que esse ser que se encontra no nível 100, para ele ver Jesus, ele precisa olhar no microscópio? Deu para você entender agora, né? Agora você entende que de um ministro a outro, a distância é a mesma distância de nós para Deus? Só que essa distância, ela é relativa. Por quê? Porque dentro desse processo todo de evolução, a evolução se dá, a mudança se dá imperceptivelmente sem que percebamos. Então olha só para você ver. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Então, se Deus sabe perfeitamente o que nós valemos, é porque Deus já nos conhece. Então, nós nos encontramos num percurso evolutivo para que nós venhamos a conquistar, de acordo com o nosso esforço próprio, o nosso direito. Porque ele não podia nos criar no bom sentido. Ele não podia transformar aquela centelha ali em pura sem nós passarmos pelas intempéries. Porque que mérito haveríamos de ter? Não é verdade? Mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Então, olha só. Mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Nós temos que ser responsáveis por nossas responsabilidades de nossas ações.
Ora, o dia que nós deixarmos de sermos responsáveis por nossas ações, deixa-se também, deixamos também o direito de existência, de evolução, porque é por aí que nós evoluímos. Tão fácil esse assunto, não é, gente? Tão fácil. Vamos para o próximo vídeo.